lá se vai 2021, esse ano que não teve tanta coisa boa no terror assim, não tanto quanto o ano passado, pelo menos não na minha opinião. Até porque essa lista é 100% baseada em gosto pessoal e baseada apenas nos filmes que eu assisti. E é óbvio que eu não assisti absolutamente todos os filmes de terror que saíram esse ano. Inclusive, quando eu terminar de falar as duas listas, eu quero que vocês me digam se tem algum filme que vocês assistiram que não entrou pra essa lista, mas que vocês acham que eu teria gostado mais ou odiado mais e teria entrado pras minhas listas. Escreve o nome desse filme aqui pra mim nos comentários. E eu já adianto pra vocês que o terceiro filme que eu mais gostei desse ano é o mais polêmico dessa lista. E eu digo isso porque eu não vi ninguém colocar esse filme em listas de melhores filmes do ano. Na verdade, foram poucas as pessoas que falaram bem dele, assim como eu, que gostaram tanto quanto eu, por isso que eu acho que ele vai ser bem polêmico. E não que eu acho que ele seja uma obra de arte, porque ele não é, mas eu tenho os meus motivos de ter colocado ele na lista e eu vou explicar esses motivos pra vocês. Esse vídeo terá, então, 6 filmes, são 2 listas, uma lista com os 3 melhores filmes de terror do ano e outra lista com os 3 piores filmes de terror do ano, na minha opinião. Eu vou começar com os 3 piores, mas antes de começar eu quero que você pause o vídeo e já escreva aqui nos comentários a sua lista de 3 piores e de 3 melhores. E é claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E agora vamos aos 3 piores filmes do ano. Eu sei que tu tá esperando que eu coloque Maligno do James Wan nessa lista, né? Mas pra sua surpresa, eu não coloquei não. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Até porque algumas coisas nele eu curti. Não o filme como um todo, mas alguns pequenos detalhes sim. E nesses 3 filmes que eu coloquei aqui na lista, não tem nada que eu gostei. Nada. Por isso que eles merecem estar aqui. E em terceiro lugar, temos o terrível e que eu ainda estou tentando encontrar os momentos assustadores até agora, Mudança Mortal da Netflix. Nele temos um casal que se muda de casa devido a uma crise no casamento. Eles têm os motivos deles pra achar que a mudança de casa vai fazer bem para o relacionamento deles. Casal esse que não tem as melhores condições financeiras do mundo, então eles são obrigados a comprar uma casa que já teve o quê? Eu quero ouvir o coro, um assassinato, isso mesmo. E quando eles se mudam, peraí que tem outro coro, vamos lá todo mundo junto, coisas estranhas começam a acontecer. Mudança Mortal é uma sessão de coisas bestas que parece que vão fazer sentido no final, mas quando chega no final elas não fazem nenhum sentido. A história, que já é super clichêzona, além de não trazer nada diferente, também não traz nenhum conteúdo interessante. Como se não bastasse isso, temos ali uma escassez de tensão, personagens nada carismáticos e muito draminha pessoal chato, mas muito chato mesmo. E claramente estão ali para encher linguiça, porque a história em si não tem conteúdo, então eles foram obrigados a adicionar drama chato de personagem que não tem nada a ver com a história, nada a ver com o terror. Mas e a ameaça sobrenatural? Você pode estar se perguntando. A ameaça sobrenatural consegue ser um dos piores pontos do filme, tanto ao longo de todo o filme, porque ela não consegue criar tensão alguma, quanto na resolução, que é simplesmente ridícula. Se eu fosse fazer uma lista dos piores vilões de filmes de terror, piores ameaças, assim, a desse filme com certeza entraria e ficaria bem lá em cima. Aqui no canal tem crítica de Mudança Mortal, clica aqui pra você assistir caso não tenha visto ainda, e lá eu explico com muitos detalhes por que esse filme é uma grande de uma bosta. E por isso, mereceu o terceiro lugar da minha lista. Em segundo lugar, mas coladíssimo com o primeiro, quase que ele fica em primeiro lugar esse ano, Rogai por Nós. Um filme que só pelo trailer já dava pra ver que era muito ruim, mas eu de teimosa assisti, até porque as pessoas estavam me pedindo pra fazer crítica também. Mas eu já fui sabendo que ele seria muito ruim e que ele muito provavelmente entraria pra essa lista. A Alice é uma menina surda e muda que depois de um encontro com quem ela diz ser a Virgem Maria, recebe o milagre de passar a ouvir e falar. Quem dá a sorte de dar de cara com esse milagre é o Gary, que é um jornalista. E a partir dali ele passa a acompanhar toda a história, toda a evolução da história da Alice com a Virgem Maria. Uma história que ficaria conhecida mundialmente. A Alice não apenas recebe esse milagre, como ela também passa a fazer milagres. Milagres esses que ela diz que são feitos pela Virgem Maria, né? Ela é só um instrumento ali. O problema é que a partir da primeira aparição da Maria lá na cidade da Alice, coisas estranhas começam a acontecer. Coisas que fazem com que as pessoas suspeitem
que aquela Maria ali não é a Maria, mãe de Jesus, não. É um outro ser sobrenatural e que não é muito bonzinho. E esse é exatamente o primeiro erro de Rogai por Nós, a falta de surpresa, o fato dele entregar logo tudo de cara pra gente. A gente já começa o filme sabendo que aquela dali não é a Maria, mãe de Jesus, não tem surpresa nenhuma. E eu não digo que a gente começa sem surpresa nenhuma só pela sinopse, pelo trailer, não. Eu digo isso também porque a primeira cena do filme já entrega tudo. De cara você já sabe o que tá acontecendo ali pela primeira cena. Ou seja, a história é 100% previsível. Zero surpresas ao longo do... Nada. Além de zero surpresas, zero tensão também, porque todas as cenas em que o filme tenta construir uma tensão, as cenas em que a entidade vai se fazer presente são ridículas. Não dá pra levar a sério aquele CGI, não tem como. E o CGI pode até ser escroto, mas a voz que eles colocaram na entidade consegue ser mais escrota ainda. Quando eu fui gravar minha crítica de Rogai por Nós aqui pro canal, eu não conseguia parar de rir. No momento em que eu fui falar sobre isso, né, da voz da entidade, porque, gente, nossa, meu Deus, não dá. Se você já não estava com medo ao longo do filme inteiro e já estava achando ridículo aquele CGI, quando a entidade começa a falar, você vai ter um treco de tanto rir. Pra adicionar a esse combo de bosta, temos jumpscares tão mal feitos que terminam de enterrar o filme. Rogai por Nós é um daqueles filmes que eu tento entender como que passou pela cabeça da produção que aquilo tava legal, mas eu não consigo. E em primeiríssimo lugar, não podia ser outro senão a sequência Sem Conexão 2. E nele temos a continuação daquela história bosta de 2020, só que dessa vez fora do acampamento, onde aquela menininha chata foi a única sobrevivente. E nesse aqui a gente até tem aqueles monstros do primeiro filme, mas o foco nele são outras ameaças, outros monstros que o filme introduz. E essas outras ameaças, meu Deus, eu nem consigo chamar de ameaça, conseguem ser muito piores do que os monstros do primeiro filme. O primeiro filme a gente ainda conseguia chamar de terror, né? Ainda tinha um gorezinho, uma boa quantidade de sangue, tinha a galera do acampamento sendo exterminada e tal. Não era um filme de terror bom, mas era um terror. Esse segundo não existe a possibilidade da gente chamar de filme de terror, apesar da sua classificação. Esse filme, que dizem que é de terror, conseguiu ganhar o troféu de casal mais ridículo de todos os tempos, de todos os filmes, de todos os gêneros. Eu não posso me aprofundar muito nesse casal, porque quem não viu o filme seria dar spoilers, mas quem já viu sabe exatamente do que eu tô falando. Mas o filme não é só ruim por causa disso, não. Grande parte da culpa é isso. 50% pelo menos da culpa do filme ser muito ruim é esse casal ridículo. Mas os outros 50% se dividem em personagens muito idiotas e pelos quais você torce pra morrer. Falando sério, é todo mundo muito burro, muito... Cara, eu não tenho nem adjetivo pra falar que eles são. Uma história que não é nem zero interessante, ela é menos um interessante. Nada que acontece é legal, nada te prende, nada te faz ficar minimamente interessado. E o filme foge o máximo que ele pode do gênero terror. Não existe medo, não existe tensão, não existe uma ameaça decente. Muito pelo contrário, o filme tenta humanizar a ameaça, ou seja, ele deixa a ameaça mais ridícula ainda. Você já viu um filme de terror tentar humanizar a ameaça, humanizar a entidade, mostrar pra gente que a entidade tem sentimentos, que ela tem um coração. Mas agora você viu, Sem Conexão 2 é esse filme. E, gente, ele é tão ruim que ele não entra apenas na lista de piores do ano, ele entra na lista de piores da vida, bem ali coladinho com Romina. Eu não recomendaria Sem Conexão 2 nem pra uma pessoa que eu odeio. Eu quero saber quem aqui também cometeu o erro de assistir essa merda. Me conte aqui embaixo nos comentários. E agora sim, vamos entrar na polêmica. Uma delas, pelo menos, não. The Medium, aquele tailandês desse ano, não entrou para a minha lista de melhores filmes de terror do ano. Diferente de 90% da galera que assistiu, que amou muito, e apesar daquelas cenas do final serem fodas demais, eu não considerei o filme essa maravilha toda. Gostei de muitas coisas nele, principalmente essas cenas finais, que são bem fortes, bem marcantes mesmo, mas o desenvolvimento dele, pra mim, teve muita coisa bem chatinha, sabe, ao longo do filme. Pra saber mais em relação à minha opinião sobre o filme The Medium, vou deixar aqui no card a minha crítica. Agora, pulando para outra polêmica, vamos para o terceiro filme que eu mais gostei desse ano. Você está preparado para essa surpresa?
Tempo. Eu sei que Tempo teve vários pontinhos que incomodaram, que ele não é uma obra de arte, mas eu vou dizer pra vocês por que eu gostei tanto dele. E na história temos 3 famílias que estão de férias em um resort e eles vão pra uma praia super deserta e isolada. Ao chegar nessa praia, eles percebem que o tempo ali corre de maneira muito diferente, de maneira acelerada, muito mais rápido do que o normal. E eles percebem isso devido às mudanças nos corpos deles, já que eles começam a envelhecer muito rápido, e outras coisinhas lá na praia também. Eles obviamente tentam ir embora da praia no momento em que eles percebem isso, mas a praia não tá muito afim de deixar eles irem embora não. E eis o principal motivo que me fez colocar Tempo nessa lista, e é a característica dos filmes que mais me ganha: uma história diferente. Gente, eu pago pau pra história diferente, que foge do óbvio, que foge do clichê. Se tem uma coisa que me puxa no terror, é eu começar a assistir um filme e eu não ter aquele pensamento de eu já vi essa história antes, ou eu já sei o que vai acontecer. Coisa que acontece com muita frequência nos filmes de terror atuais. A história de Tempo foi baseada na HQ Castelo de Areia, mas a história foi modificada, principalmente o final, mas alguns outros pontos da história. Ou seja, mesmo sendo baseada em algo pré-existente, o Shyamalan trouxe algo novo. Então até mesmo quem já tinha lido a HQ teve surpresas na história. E essas surpresas, além do próprio final, é claro, são os conflitos com os quais eles precisam lidar por causa daquilo do tempo super acelerado. Esses são sempre acontecimentos muito interessantes que realmente te prendem muito ali. Isso faz com que o filme nunca fique parado. Nunca fique parado. Tempo acelerado. Não tinha pensado nisso. O final do filme, além de não ser algo aberto, ele é bem explicativo, coisa que eu já gosto muito, traz um plot twist que honestamente é impossível de você adivinhar. E me diga outra coisa que eu pago pau pra filme de terror: um plot twist bem feito. Ai, como eu amo não conseguir adivinhar a resolução de uma história. Então o Shyamalan, apesar de alguns erros na execução, trouxe uma história muito foda, diferente, que te prende, que te deixa nervoso e te surpreende no final. E é por isso que Tempo ganhou o 3º lugar na minha lista. Eu sinto muito por quem não gostou aí, sei que teve várias pessoas que não gostaram, muito menos colocar em lista de melhores do ano, mas assim, a história em si pesa muito pra mim no filme de terror, principalmente na atualidade, que tem saído tanto filme tão igual um ao outro, histórias tão similares. De Casa Assombrada, então, não vou nem começar a falar. Sair assim uma história tão diferente, em meio a tanta coisa igual, não tinha como não se destacar aqui no meu coração. Em 2º lugar, um filme que eu enchi o saco de vocês falando dele. Gente, como eu tava ansiosa pra isso. Eu fiquei tanto tempo ansiosa pra isso, eu fiquei quase 2 anos esperando esse filme. Ninguém sabia da existência dele, eu perturbava as pessoas falando dele. The Night House. Sim, The Night House ganhou o 2º lugar. E na história temos a Beth, que tá de luto pelo seu marido, que acabou de cometer suicídio. A Beth continua morando na enorme casa em frente do lago que ela morava com o marido, e coisas estranhas começam a acontecer. Por causa dessas coisas estranhas que começam a acontecer, ela começa a vasculhar os pertences do falecido marido e encontra algumas coisas muito estranhas que indicam que ele guardava algum segredo que podia estar diretamente ligado ao motivo do suicídio dele, já que ninguém sabia por que ele tinha cometido o suicídio. O que eu mais amo em The Night House é que, mesmo com uma sinopse super clichê dessas, o filme traz uma parada completamente fora da caixinha. Tu vai achando que ele é um super clichêzão de Casa Assombrada, e quando você assiste o filme, você se depara com uma história que vai por caminhos completamente diferentes daquele que você estava imaginando e que traz uma metáfora de luto muito foda. A Rebecca Hall entrega uma protagonista muito carismática que basicamente segura o filme todo sozinha, porque a maior parte do tempo é ela sozinha mesmo, e ainda assim ela consegue fazer a história ficar interessante o tempo todo. The Night House é 100% imersão. Não existe distração, não existe aquela olhadinha no celular, você não tem vontade de dar aquela olhadinha no celular. Você fica vidrado, você fica sempre muito interessado. Quanto mais a história evolui, mais você fica curioso pra saber que merda que tá acontecendo ali. Diferente de outras histórias que a gente vai conhecendo aos poucos, né? Vai desvendando aos poucos o mistério. Ao longo do filme ele vai só
acrescentando ao mistério, desenvolvendo, e você vai ficando mais e mais curioso. E mais a história vai se distanciando de outros filmes de casa assombrada que existem por aí. E eu mencionei a atuação da Rebecca porque a atuação dela tem sim um peso muito grande nesses elogios que eu rasgo pro filme. A história é muito boa, o roteiro é muito bom, mas se não fosse aquela atuação tão foda da Rebecca, seria outra coisa. As cenas de tensão são muito bem construídas, o filme explora muito bem os ambientes da casa de maneiras diferentes. Apesar de ser um terror, ele não é um filme que vem com a intenção de fazer você se tremer de medo. Ele vem com a intenção de trazer uma história de terror diferente, trazer um bom mistério. Ele até tem jumpscares bem feitos, devo acrescentar, mas o forte dele é o mistério e não o medo. Eu amei e não tinha como The Night House com uma história foda dessas, que inclusive dá margem para uma outra interpretação, como eu falei, a metáfora de luto, ficar fora da minha lista. Que é maravilhoso demais. E em primeiríssimo lugar, vocês já até sabem qual é, né? O inglês Caveat, que arrepiou até os cabelos do meu cu. E é por isso que ele ficou em primeiro lugar nessa lista. Na história temos o Isaac, que aceita um trabalho de babá da sobrinha de um conhecido dele por uns 5 dias, aí não fica bem definido. A menina tem problemas psicológicos e o Isaac é alertado sobre isso antes de ir. O negócio é que esses problemas psicológicos que a menina tem obrigam o Isaac a usar uma espécie de coleira dentro da casa, porque essa é a única forma que a menina se sente segura com a presença dele. Com essa coleira ele consegue andar por toda a casa, né? Não consegue sair da casa e nem consegue ir até o quarto dela. Coisas estranhas começam a acontecer na casa, mas o Isaac, que está preso por uma coleira, não consegue simplesmente sair correndo de lá. O primeiro acerto de Caveat está bem aí, na sensação de claustrofobia que ele consegue passar desde o início. Gente, no momento em que você vê a tal da coleira, você já começa a ficar nervoso sem nem ter colocado ela ainda. Aí, além da claustrofobia, vem o nervosismo e a constante sensação de perigo que o filme passa. O filme explora tão bem a casa no quesito terror, que até mesmo nos momentos em que não tem nada acontecendo ali, você fica nervoso. Agora, quando ele começa a construir a tensão, quando ele dá início a alguma cena que vai envolver o sobrenatural, aí não passa nem Wi-Fi. E é incrível como o filme te faz ficar nervoso com elementos super simples. Uma simples porta se abrindo, um simples brinquedinho de coelho, um simples buraco na parede. Ah, esse buraco na parede, meu Deus! Ele constrói a tensão em cima dessas coisas simples tão fodamente que ele nem precisa te dar susto pra te assustar. E como se não bastasse ele conseguir te deixar tenso 100% do tempo, ele ainda consegue plantar a sementinha da dúvida na nossa mente, se aquilo realmente é algo sobrenatural que tá acontecendo dentro da casa ou não. Às vezes tu tem certeza que é, às vezes tu acha que não. Isso consegue adicionar sim à história, porque a gente não tem apenas o medo, mas também o mistério do que tá acontecendo ali. E sim, a história do que tá acontecendo ali é bem legal. Não é só o medo que é bom, não. Então, além de ter uma boa história e uma boa resolução, no quesito terror, no quesito tensão, ele não poderia ter outra nota senão 10. Por isso, seria impossível eu não colocar Caveat como primeiro lugar na minha lista. E eu quero saber quem já assistiu, né? Porque eu fiz a crítica desse filme mais agora pro final do ano. Quero ver se você já viu minha crítica. Clica aqui no card se você ainda não tiver assistido. Se você não tiver assistido, Caveat, ainda faça esse favor. Se você quer tremer na base, esse é o filme pra você assistir. Quero ver a listinha de vocês aqui embaixo, dos 3 melhores e os 3 piores. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal, junto comigo, ao longo de todo esse ano. Espero tê-los aqui novamente em 2022. Façam esse favor, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora de você se inscrever, porque afinal de contas, se você gosta de terror e suspense, tá no lugar certo. Beijinhos e até a próxima e feliz ano novo pra vocês.